Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 25 de abril de 2026. Muitas vezes eu ouço alguém trazer uma dúvida: criar expectativa ou ter esperança? Pensando sobre o assunto, me vêm aqui algumas orientações. E é preciso que tenhamos as orientações para não jogar a energia na lata do lixo, porque a energia que nós recebemos, ela deveria ser sempre bem aproveitada. Quando dispersamos a energia, perdemos grandes oportunidades de fazer o melhor e de receber o melhor. É óbvio que tudo é aprendizado, tudo é experiência, mas podemos também aproveitar bem as oportunidades. Então, criar expectativa ou ter esperança, e me vem aqui nem uma coisa e nem outra. Nós temos que ter confiança. A expectativa é uma coisa que nós criamos, mas que não depende de nós. Porque a expectativa é esperar sempre pelos outros. Então, colocamos uma expectativa numa pessoa, num grupo, numa situação, num tempo, num trabalho, enfim. Colocamos aquela expectativa, esperamos um resultado, mas aquele resultado não depende de nós. Nós criamos a expectativa quando esperamos pelos eventos naturais. Agora a Terra vai fazer a transição, então vamos criar uma expectativa. E aí as coisas não acontecem no tempo que nós esperamos, não acontecem quando nós queremos, e parece que as coisas demoram. E assim nós nos decepcionamos. Porque a expectativa, ela sempre traz, obviamente pode ter algum resultado positivo, mas também traz sempre a possibilidade de uma decepção. Criar expectativa é esperar pela sorte. Se tudo vai bem, se tudo der certo, se tivermos sorte, vamos atingir a meta. E se não tiver sorte? E se a sorte simplesmente não existe? O que existe é frequência. Lei da atração. Atraímos aquilo que nós vibramos dentro de nós. Então não existe sorte nem azar. Criar uma expectativa e esperar pela sorte, eu diria que realmente é uma loteria. Então nós não dependemos de nós, dependemos de algo externo. Criar expectativa é esperar pelos extraterrestres. Mas então os extraterrestres vão vir e vão resolver tudo. Os espíritos elevados de outras dimensões, as nossas versões de alma mais elevadas, vêm aqui e resolvem tudo. Será que podemos esperar por algo que esteja fora da Terra? Se estamos aqui nessa escola de almas, nós temos os nossos mestres. Tem aqueles que, de uma forma ou de outra, conduzem as coisas que acontecem aqui, mas é sempre nós que vamos determinar se queremos aprender ou não aprender as lições. Fazer as experiências. Se nós não fizermos nada, a expectativa vira, mais uma vez, uma espera, uma esperança. Então, expectativa e esperança, no final, é a mesma coisa. Tanto uma quanto a outra não depende de nós. Então, o que fazer? Simples. Não vamos criar expectativa e nem ter esperança. Vamos ter confiança.
a confiança muda todo o quadro. Porque a confiança faz com que acreditemos em nós e nas leis divinas. Se nós fazemos o nosso melhor, se nós fazemos o que é correto, se nós fazemos o caminho da evolução, as leis divinas nos garantem o melhor. Então, criar expectativa, criar esperança, mas se não temos confiança, não sairemos do lugar. Ter a confiança em nós sempre. Porque tudo depende única e exclusivamente de cada um. É claro que muitas vezes o resultado não é aquele que queremos, mas quando temos confiança e fazemos a nossa parte, o resultado que vier será sempre o melhor, mesmo que no momento não entendemos. Porque existem as leis naturais, as leis divinas que coordenam os mundos e elas respondem à nossa ação. Quando confiamos, deixamos de ter então a expectativa, deixamos de ter a esperança e temos a confiança. Por isso, tantas vezes, foi dito aqui, confia, confia. Nós não podemos dizer aqui para qualquer um de vocês, se apegue à expectativa, tenha esperança. Uma vez eu vi um ditado que dizia: quem tanto espera, jamais alcança. Olha, eu não sei se isso poderia ser colocado como uma teoria, mas às vezes eu acho que de tanto esperar até se alcança, porque eu acho que até o universo às vezes perde a paciência e diz: ó, vai lá, pega um pouco disso e te mexa, caminhe, ande, vá, para de atrapalhar a vida dos outros. Então, às vezes, até eu acho que, de certa forma, vamos dizer aqui que mesmo aquele que fica eternamente esperando, quem sabe um dia consiga algumas migalhas. Mas quando você tem a confiança, não se perde tempo. Você vai em busca daquilo que se almeja, porque você tem realmente a certeza de que, fazendo o necessário, você consegue o objetivo. Isso é ter confiança. Confiança é entender quem você é. Se você soubesse de fato, se entendesse quem é você, você não precisaria ter nem expectativa e nem esperança, você teria a certeza que nada mais é que uma confiança máxima. A certeza que você consegue, pois você veio garimpar, minerar experiências aqui nesse planeta e você sabia que era capaz, que tinha todo o amparo necessário, que iria conseguir e que um dia voltaria para casa com o produto do teu trabalho, do teu esforço, a conquista merecida. Confiança é entender o que você veio fazer aqui. A tua alma, que é você, que é a tua consciência, sabe disso. Temos os véus do esquecimento para não atrapalhar os personagens vividos em cada encarnação. Mas nós sabemos que viemos aqui criar, na quase ausência de luz, com excesso de matéria-prima, matéria escura, que chamamos de sombra. A quantidade de matéria-prima que tem aqui na Terra é inimaginável. Basta um filamento de luz para criar coisas extraordinárias.
E nós somos essa centelha de luz, este átomo semente que veio da fonte luminosa, da fonte de luz, onde tudo é. Por que tanto medo? Por que tanta dificuldade de entender isso? Muitas vezes as pessoas ficam reclamando o tempo todo, ao invés de simplesmente entender. Estão aqui para cumprir um aprendizado. Se você já tem bastante conhecimento e vai fazer um curso novo, você vai porque quer aprender. E não vai ficar reclamando lá o tempo todo. O que eu vim fazer aqui? Não queria estar aqui. Como não? Na Terra nós esquecemos o passado, mas nós pedimos para vir, sabíamos o que queríamos. Então, no fundo, a nossa alma sabe que cada um veio fazer aqui. Confiança é entender as oportunidades. As oportunidades que a vida nos dá. A oportunidade que a vida nos oferece. A oportunidade que o tempo nos apresenta durante as sucessivas encarnações. Entender as oportunidades, porque tudo é oportunidade, nada é acaso e nem castigo. Ah, mas é meu karma. Não. O karma é o resultado daquilo que nós já fizemos, seja positivo ou negativo, tanto que tem o karma positivo também. Nunca se fala nele, mas existe o karma positivo, o karma negativo, que são os resultados e as qualidades ou os defeitos que nós adquirimos durante a trajetória até aqui. O karma não é um castigo, é uma oportunidade. Oportunidade de fazer diferente, de refazer de um outro modo, da forma correta. Confiança é entender que a alma é imortal. Se a tua alma, que é você, que você não é esse corpo, em outras vidas você teve outro corpo totalmente diferente, viveu em outros lugares, pode ter vivido como homem, como mulher, como rico, como pobre, como raça branca ou outra raça qualquer. Você viveu as experiências, mas a tua alma é sempre a mesma. Ela carrega no seu corpo etérico todas as memórias impressas em si mesmo. Tudo aquilo que foi vivido está lá no subconsciente. Mais adiante nós vamos lembrar. Por ora, ainda é preciso o véu do esquecimento para não confundir o personagem que a alma escolheu viver. Nesta experiência, como também nas outras encarnações, por isso o véu do esquecimento é necessário. Mas, acima de tudo, temos que entender que esta é uma verdade, uma certeza. A alma é imortal. Você jamais morre. Você apenas desencarna. É a forma de descartar o corpo, que é matéria e que se decompõe. Quando entendemos que a alma é imortal e nós somos essa alma imortal, nós não temos mais nenhuma preocupação. Temos sim a preocupação do aprendizado, mas não aquela preocupação, porque a vida termina, tudo é finito, a finitude de tudo. Não é verdade. A única coisa que termina é o que é carbono. A alma não é carbono. Ela não é matéria. Confiança é entender que você é esta alma. Quando você disser, não, eu sou uma alma, sou uma centelha divina, sou um átomo semente divino, eu sou muito mais do que eu sei que sou, porque aquilo que eu sei agora é a limitação daquilo que eu preciso aprender. Mas eu sou uma versão de mim mesmo,
E eu tenho versões em outras realidades, em outras dimensões, muito mais elevadas. Estou aqui apenas fazendo as experiências como se eu fosse um aluno de jardim de infância. Mas a minha alma é muito maior. É grandiosa demais para compreender com essa consciência limitada. Confiança é entender que você é uma consciência. Uma consciência que é pura luz. Porque você veio da luz, você carrega junto contigo a contraparte da luz, que é a sombra. E aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, temos uma parcela de luz pequena e uma parcela de sombra muito grande, porque aqui se cria coisas materiais. Material grosseiro ainda. Muito denso. Porque é a terceira dimensão de consciência. Sabemos que na quarta, na quinta e até a nona dimensão a matéria vai rareando até deixar de existir. Mas aqui a gente criava coisas realmente grosseiras, densas em termos de frequência e de matéria. Mas você é uma consciência imortal, livre, leve. Confiança é entender que este mundo é um mundo de provas e expiações e que viemos aqui experienciar, então, a lei de causa e efeito. E se viemos aqui experienciar a lei de causa e efeito, temos que entender que, então, estamos dentro da lei do retorno. Tudo aquilo que nós criamos retorna para nós. Seja a luz, seja a sombra, seja o bem, seja o mal. E não tem lei mais justa do que essa. A cada um, segundo as suas obras. Se não fosse assim, seria fácil jogar a culpa nos outros e cada um se eximir das suas culpas, das suas responsabilidades. Confiança é entender que cada encarnação é um personagem. Então você viveu tantos personagens e está vivendo mais um. Agora você está vivendo talvez o único que faltava ainda na tua experiência. Por isso está aqui, nesta última encarnação, nas provas e expiações. Em cada encarnação, a alma, antes de encarnar, faz um projeto encarnatório e ela escolhe o personagem que vai viver predominantemente naquela encarnação, porque ela pode fazer muitas coisas, mas sempre ao redor de um personagem principal, que é aquele personagem que cria a personalidade, a persona daquela alma, que nada mais é que aquela consciência no final do ciclo de provas e expiações. Confiança é entender que a evolução da alma passa pelas provas e expiações. Não há outra maneira. É comum que as pessoas digam, eu não pedi para encarnar, por que Deus permite isso? Por que acontece isso? Por que os extraterrestres não vêm? Por que eles não vieram antes? Por que não estavam aqui quando os arcontes chegaram? Olha, seria a mesma coisa que você estar numa escola e disser assim, por que permitiram que eu entrasse nessa escola? Por que não me barraram lá no portão? Por que meu pai e minha mãe não me deixavam em casa? Por que não me fizeram ir capinar um lote em vez de vir aqui estudar nesse colégio? Na verdade, às vezes as pessoas não têm ideia, nem noção do que estão dizendo. Se a escola chamada Terra é uma das escolas mais duras do universo e a mais importante, a mais cobiçada, você foi um privilegiado de vir para cá. E tudo o que aconteceu foi para que tornasse esse curso ainda mais interessante. Nós falamos aqui muitas vezes que o aluno dessa escola, a alma que passa pela Terra, sai daqui quando finalizar a ascensão.
sai na condição de mestre ascenso. Eu não sei de nenhum outro planeta, estrela nessa galáxia que a alma que passa por lá é condecorada com o título de mestre ascenso quando completa o ciclo. Me parece, pode ser que não seja verdade, pode ser que tenha outros mundos ainda, mas me parece que a Terra é a única escola deste quilate, nesta galáxia. Então, reclamar porque está aqui. Olha, espero que não venha uma decepção muito grande, mas um dia, cada alma vai ascensionar, seja nesse planeta Terra, seja num planeta de exílio, um dia a alma vai ascensionar e vai saber o porquê de tudo que ela passou em cada lugar, em cada prova, em cada expiação, e vai entender e ter orgulho de si mesma. Porque fez o dever de casa, fez o dever da escola. Confiança é entender que o ciclo se fecha. E se fecha agora, nesta encarnação. Quem continuar mais tempo vai se fechar lá mais por volta de 2050, 2060. Mas nesta encarnação fecha seu ciclo de provas e expiações. A alma termina este ciclo na Terra. Se está pronta, ascensiona. Se não está, tem oportunidade num outro planeta. Mas este ciclo da Terra, de provas e expiações, se fecha nesta atual encarnação. E isso foi anunciado há 2000 anos e continuou sendo anunciado por muito tempo e até agora. De vez em quando, tem mensagens, surgem algum ser aqui na Terra que é inspirado, que recebe orientações e que dá informação. E agora, de uns tempos para cá, está cheio de gente sabendo das coisas. Mesmo que seja uma parte, mas sabe. E anuncia e divulga. Resistir e não acreditar é o problema de cada um. Não tem problema. Ninguém é obrigado a nada. As mensagens são espalhadas como sementes. Seus passarinhos não comem, vai nascer, vai germinar e vai produzir. Você não cai em cima das pedras também. Porém, se cair nos espinheiros, nas pedras, na terra árida, ou algum passarinho ou outro bichinho come, você foi a semente. Mas o ciclo vai se fechar independente de acreditar ou não. Cada um leve para si de acordo com a sua consciência. E por fim, vamos dizer que confiança é entender, de fato, o que queremos e para onde queremos ir. Querer as coisas simplificadas não vai resolver. Seria a mesma coisa que o aluno entrar numa escola, no segundo dia dizer assim, eu quero o diploma, não quero mais frequentar a aula. Não vai resolver. O colégio não pode dar o diploma para quem não frequentou o curso. Então, querer, compreender, entender para onde queremos ir e fazer o possível para ir é um trabalho de disciplina, de entrega, de estudo, de perseverança, de confiança, enfim, novamente. Ninguém está aqui se divertindo, nem perdendo tempo com coisas sem importância. As almas que vieram para o planeta Terra são almas bem seletas. E você é uma dessas almas.
Mesmo aquelas que estão um pouco ainda revoltadas e que não aceitam as coisas, mas elas foram selecionadas também pela sua capacidade de vir aqui experienciar. Não veio nenhuma alma que não tinha condições. Isso não passou na prova, não adianta. Quem coordena as coisas sabe das coisas. As almas que estão aqui não vieram aqui aleatoriamente. Vieram aqui porque foram selecionadas, primeiro porque quiseram, e segundo porque foram consideradas aptas. Basta entender isso. Então nós vamos também entender para onde queremos ir e o que devemos fazer para conseguir ir. Porque querer e não fazer nada também não resolve. Precisamos ter determinação, perseverança, vontade, empenho. E entender que também podemos ser solidários uns com os outros, nos dar as mãos, nos amparar. Porque é como o feixe de bambu. É bem fácil quebrar um bambu. Mas se tiver vários bambus no mesmo feixe, aí a coisa fica difícil. E dependendo da quantidade, pode passar um trator por cima. Pode rolar uma rocha de milhares de toneladas. E ainda assim ele resiste. Porque nós juntos somos muito mais do que um, em qualquer situação. E quando temos a frequência elevada, a consciência elevada, então a coisa se multiplica infinitamente. Um ser humano com a consciência mais elevada é um ser humano de consciência mais elevada. Se junta com outro ser humano com consciência mais elevada, não é duas consciências elevadas. Ela representa dezenas ou até milhares de outras consciências, pela grandiosidade da sua frequência. E quando se juntam mais e mais, então aí se cria uma massa crítica que se consegue mudar até uma linha de tempo. Por isso a importância de cada um e dos grupos. Mas quando as consciências são positivas, porque se são negativas, elas pouco criam. Embora o conjunto delas também possa criar algo pela quantidade, não pela qualidade das consciências. Sejamos então positivos. Sejamos, de fato, almas que começam a ter a confiança que o ciclo se fecha em pouco tempo. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.